Seção 5 do Registro sobre Operações, Propostas de Operações e Situações para fins de PLD/FTP. Artigo 149. Notários e registradores devem manter registro eletrônico para fins de PLD/FTP de todos os atos notariais protocolares e registrais de conteúdo econômico que lavrarem ou cuja lavratura lhes seja proposta, bem como sobre situações correlatas. Parágrafo único. No registro eletrônico a que se refere o caput constarão as seguintes informações em relação ao ato cartorário realizado ou proposto, ou a situação correlata, sempre que cabível, em razão da especialidade da serventia e do ato de que se trate. Inciso 1. Identificação de clientes ou proponentes e demais envolvidos. Inciso 2. Descrição pormenorizada do ato ou da situação. Inciso 3. Valores envolvidos, quando houver, notadamente valores que tenham sido declarados, indicados por avaliadores ou adotados para fins de incidência tributária, ou para fins patrimoniais em contexto sucessório ou de integralização de capital societário, por exemplo. Inciso 4. Datas relevantes envolvidas, notadamente do ato cartorário ou da proposta de sua lavratura, de negócios aos quais se refira ou situações correlatas. Inciso 5. Formas de pagamento de valores envolvidos, quando houver. Inciso 6. Meios de pagamento de valores envolvidos, quando houver. Inciso 7. Fontes em que, obtidas as informações relativas a cada um dos demais incisos deste artigo, incluídas no registro, a exemplo de declaração ou de documento apresentado pelas partes, outros documentos disponíveis, registros públicos, bases de dados ou cadastros a que se tem acesso, fontes abertas disponíveis pela rede mundial de computadores, internet ou veículos jornalísticos. E, inciso 8. Outras informações nos termos de regulamentos especiais e instruções complementares. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, revogado. Artigo 150. Os notários deverão, antes da lavratura de ato notarial, verificar a atualidade dos poderes de uma procuração, abstendo-se da sua prática, caso tenham conhecimento de que tenham eles sido revogados ou modificados. Artigo 150-A. O registro de que trata o artigo 149. Inciso 1. Deve ser mantido de modo a viabilizar a implementação dos procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação de que tratam os artigos 141 e 142, bem como o atendimento a requisições de autoridades competentes, como as referidas no artigo 178. E inciso 2. Não se confunde com o ato fim da própria serventia, ainda que suas informações possam eventualmente constar em um mesmo ambiente ou suporte documental, desde que isso não comprometa a restrição do acesso às informações sensíveis para fins de PLD/FTP, em conformidade com o disposto no artigo 154. Seção 6. Das comunicações à Unidade de Inteligência Financeira, UIF. Artigo 151. Notários e registradores ou seu oficial de cumprimento devem comunicar à UIF operações, propostas de operação ou situações nessas hipóteses. Inciso 1. Constatação, após análise na forma do artigo 141, parágrafo 2º, de indício de prática de LD/FTP ou de infração correlacionada. E, inciso 2, hipótese de comunicação à UIF, independentemente de análise, conforme definido neste capítulo. Parágrafo 1º. O monitoramento e a seleção de operações, propostas de operação ou situações cuja comunicação ao UIF independa de análise serão concluídas em até 30 dias, contados da operação, proposta de operação ou situação, após as quais a comunicação deve ser efetuada em 24 horas. Parágrafo 2º. O monitoramento, a seleção e análise de operações, propostas de operação ou situações cuja comunicação ao IF dependa de análise serão concluídos em até 60 dias, contados da operação ou proposta de operação, após os quais a comunicação deve ser efetuada em 24 horas. Parágrafo 3º. A comunicação de que trata o caput será efetuada por meio do SISCOAF, disponibilizado pela página da UIF na internet, resguardando-se o sigilo de que trata o artigo 154.
Artigo 152. Na hipótese do artigo 151, inciso 1, será dedicada especial atenção, conforme o artigo 141, parágrafo 4º, no caso de operações, proposta de operação ou situações que envolvam pessoa exposta politicamente, bem como seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participam ou nas quais se caracterizem como administrador ou beneficiário final. Parágrafo único, revogado. Artigo 153. Notários e registradores ou seu oficial de cumprimento, quando não identificarem ao longo de um ano civil nenhuma operação, proposta de operação ou situação que devessem comunicar ao IFE na forma do artigo 151, apresentarão à Corregedoria Geral de Justiça Estadual ou do Distrito Federal comunicação de não ocorrência nesse sentido até 31 de janeiro do ano seguinte. Parágrafo único. A Corregedoria Geral de Justiça, CGJ, instaurará procedimento administrativo para apurar a responsabilidade de notário ou registrador que deixar de prestar, no prazo estipulado, a informação prevista no caput deste artigo. Artigo 154. Notários, registradores e oficiais de cumprimento devem guardar sigilo acerca das comunicações previstas nesta seção, inclusive em relação às pessoas que elas possam fazer referência, sendo vedado o compartilhamento de informações com as partes envolvidas ou terceiros, com exceção da Corregedoria Nacional de Justiça, ou, na forma por ela autorizada, de órgãos ou integrantes de Corregedoria Geral de Justiça Estadual ou do Distrito Federal. Artigo 154-A. As comunicações na forma do artigo 151, inciso 1, devem ser devidamente fundamentadas, incluindo: inciso 1, manifestação circunstanciada dos motivos que levaram a concluir pela configuração de possível indício de prática de LD/FTP ou de infração correlacionada. Inciso 2, todos os dados relevantes da operação, proposta de operação ou situação comunicada, a exemplo dos que se refiram à descrição de bens ou direitos e formas de pagamento, assim como a identificação e qualificação das pessoas envolvidas. Inciso 3. Indicação das fontes das informações veiculadas ou consideradas na comunicação, tais como documentos em que constem declarações prestadas, observação direta, correspondências, mensagens de e-mail ou telefonemas, matérias jornalísticas, resultados de pesquisa por mecanismos de busca na internet, redes sociais em seu âmbito mantidas ou mesmo, quando for o caso, suspeitas informalmente compartilhadas em determinado âmbito local, regional, familiar, comunitário ou de praça comercial, por exemplo. Parágrafo único. Os elementos fornecidos para fundamentar as comunicações de que trata o caput devem ser: inciso 1, claros, precisos e suficientes para apoiar conclusão razoável de que a comunicação contém indício de prática de LD/FTP ou de infração correlacionada, de modo a facilitar a sua compreensão por autoridades competentes. Inciso 2, inseridos conforme instruções disponibilizadas pelo site da UIF no campo Informações Adicionais, em campos específicos ou em outros equivalentes que eventualmente o sucedam ou substituam no formulário eletrônico de comunicação do SIS-COAF. Artigo 155 revogado. Artigo 155-A. Na hipótese do artigo 151, inciso 1, envolvendo o dever de análise com especial atenção ao artigo 141, parágrafos 1º e 3º, o notário e o registrador atentarão para as operações, propostas de operação ou situações que, a partir dos documentos que lhe forem submetidos para a prática do ato, inciso 1, aparentarem não decorrer de atividades ou negócios usuais do cliente, de outros envolvidos ou do seu ramo de atuação. Inciso 2. Tenham origem ou fundamentação econômica ou legal não claramente aferíveis. Inciso 3. Se mostrem incompatíveis com o patrimônio ou com a capacidade econômico-financeira do cliente ou de outros envolvidos. Inciso 4. Envolvam difícil ou inviável identificação de beneficiários finais. Inciso 5. Se relacionem à pessoa jurídica domiciliada em jurisdição listada pelo Grupo de Ação Financeira, GAF, como de alto risco ou com deficiências estratégicas em matéria de PLD/FTP. Inciso 6. Envolvam países ou dependências listados pela RFB como de tributação favorecida
e ou regime fiscal privilegiados. Inciso 7. Se relacionem a pessoa jurídica cujos sócios, administradores, beneficiários finais, procuradores ou representantes legais mantenham domicílio em jurisdições consideradas pelo GAF de alto risco ou com deficiências estratégicas em matéria de PLD/FTP. Inciso 8. Apresentem, por parte de cliente ou demais envolvidos, resistência ao fornecimento de informações ou documentação solicitada para fins relacionados ao disposto neste capítulo. Inciso 9. Envolvam a prestação por parte de cliente ou demais envolvidos de informação ou documentação falsa ou de difícil ou onerosa verificação. Inciso 10. Se mostrem injustificadamente mais complexas ou onerosas que de ordinário, mormente, se isso puder dificultar o rastreamento de recursos ou identificação de real propósito. Inciso 11. Apresentem sinais de caráter fictício ou de relação com valores incompatíveis com os de mercado. Inciso 12. Envolvam cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado. Inciso 13. Aparentem tentativa de burlar controles e registros exigidos pela legislação de PLD/FTP, inclusive mediante fracionamento ou pagamento em espécie com o título emitido ao portador ou por outros meios que dificultem a rastreabilidade. Inciso 14. Envolvam o registro de documento de procedência estrangeira nos termos do artigo 129, parágrafo 6º, combinado com artigo 148 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que ofereçam dificuldade significativa para a compreensão do seu sentido jurídico, no contexto da atividade notarial ou registral de que se trate. Inciso 15. Revelem substancial ganho de capital em curto período. Inciso 16. Envolvam lavratura ou utilização de instrumento de procuração que outorgue amplos poderes de administração de pessoa jurídica ou de gestão empresarial, de gerência de negócios ou de movimentação de conta bancária, de pagamento ou de natureza semelhante, especialmente quando conferidos em caráter irrevogável ou irretratável ou isento de prestação de contas, independentemente de se tratar ou não de procuração em causa própria ou por prazo indeterminado. Inciso 17. Revelem operações de aumento de capital social que pareçam destoar dos efetivos atributos de valor, patrimônio ou outros aspectos relacionados às condições econômico-financeiras da sociedade, diante de circunstâncias como, por exemplo, partes envolvidas no ato ou características do empreendimento. Inciso 18. Quaisquer outras operações, propostas de operação ou situações que, considerando suas características, especialmente partes, demais envolvidos, valores, modo de realização, meios e forma de pagamento, falta de fundamento econômico ou legal ou ainda incompatibilidade com práticas de mercado, possam configurar sérios indícios de práticas de LD/FTP ou de infrações que com elas se relacionem. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o notário e ou registrador também atentarão para as operações propostas de operação ou situações que, inciso 1, revelem emprego não usual de meio ou forma de pagamento que possa viabilizar anonimato ou dificultar a rastreabilidade de movimentação de valores ou identificação de que tenha realizado, como o uso de valores anormalmente elevados em espécie ou na forma de título emitido ao portador, ou ainda de ativo virtual não vinculado nominalmente a quem o movimente. E, inciso 2, apresentem algum sinal de possível relação, direta ou indireta, com práticas de terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa ou com seus financiamentos, inclusive em hipóteses correlatas, eventualmente contempladas em atos normativos da UIF. Artigo 156, revogado. Artigo 156-A. A Corregedoria Nacional de Justiça poderá dispor ou emitir orientações sobre outras hipóteses, além das contempladas neste capítulo. D. Inciso 1. Operações, propostas de operação ou situações que devam ser analisadas com especial atenção para efeito de eventual comunicação à UIF. E, inciso 2. Comunicação à UIF independentemente de análise.
Seção 7. Das normas aplicáveis aos tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. Artigo 157. Aplicam-se ao registro de contrato marítimo as disposições referentes ao registro de títulos e documentos. Artigo 158. Aplicam-se ao tabelionato de contratos marítimos as disposições referentes aos tabeliães de notas. Seção 8. Das normas aplicáveis aos tabeliães de protesto. Artigo 159. O tabelião de protesto ou seu oficial de cumprimento comunicará à UIF, na forma do artigo 151, inciso 2, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie ou por título ao portador de valor igual ou superior a R$100.000 ou ao equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião ou seu preposto. Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Artigo 160. O tabelião de protesto ou seu oficial de cumprimento deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação à UIF, na forma do artigo 151, inciso 1, operações, propostas de operação ou situações relacionadas a pagamentos ou cancelamentos de títulos protestados. Inciso 1. Em valor igual ou superior a R$100.000, quando o devedor for pessoa física. Inciso 2, em valor igual ou superior a R$500.000, quando o devedor for pessoa jurídica, salvo quando se tratar de instituição do mercado financeiro, do mercado de capitais ou de órgãos e entes públicos. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no caput deste artigo, o tabelião de protesto ou oficial de cumprimento comunicará a operação à unidade de inteligência financeira, UIF, em caso considere suspeita, no prazo previsto no artigo 151. Seção 9. Das normas aplicáveis aos registradores de imóveis. Artigo 161. O oficial de registro de imóveis ou seu oficial de cumprimento comunicará à UIF, na forma do artigo 151, inciso 2, registro de documento ou título que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou por título ao portador de valor igual ou superior a R$100.000 ou ao equivalente em outra moeda. Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Inciso 3, revogado. Artigo 162. O oficial de registro de imóveis ou seu oficial de cumprimento deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação ao UIF, na forma do artigo 151, inciso 1, operações, proposta de operação ou situações relacionadas a: inciso 1. Doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis para terceiros sem vínculo familiar aparente com o doador, referente a bem imóvel que tenha valor venal atribuído pelo município igual ou superior a R$100.000. Inciso 2. Concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. Inciso 3. Registro de negócios celebrados por sociedade que tenham sido dissolvidas e que tenham regressado à atividade. Inciso 4. Registro de aquisição de imóveis por fundações e associações quando as características do negócio não se coadunem com as suas finalidades. Inciso 5. Registro de transmissões sucessivas do mesmo bem em período e com diferença de valor anormais. E, inciso 6, registro de título no qual conste o valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como o de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial, pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o registrador de imóveis ou oficial de cumprimento comunicará a operação à Unidade de Inteligência Financeira, UIF, caso a considere suspeita, no prazo previsto no artigo 151. Seção 10. Das normas aplicáveis aos oficiais de registros de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. Artigo 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas ou seu oficial de cumprimento comunicará à UIF, na forma do artigo 151, inciso 2, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie
ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$100 mil, ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar a compra e venda de bens móveis ou imóveis. Artigo 164. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas ou seu oficial de cumprimento deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação ao IF, na forma do artigo 151, inciso 1, operações, proposta de operação ou situações relacionadas ao registro de títulos ou documentos que se refiram, ainda que indiretamente. Inciso 1. Transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$100 mil. Inciso 2. Mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas de valor superior ao equivalente a R$100 mil. Inciso 3. Participações, investimentos ou representações de pessoas naturais ou jurídicas brasileiras em entidades estrangeiras, especialmente trusts, arranjos e semelhantes ou fundações. Inciso 4. Cessão de direito de títulos de crédito ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$500 mil. Parágrafo único, revogado. Seção 11. Das normas aplicáveis aos notários. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 165. Nas matérias tratadas nesta seção, a Corregedoria Nacional de Justiça e as corregedorias locais contarão como órgão de supervisão auxiliar na organização e na orientação dos notários com o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, CNB/CF, que divulgará instruções técnicas complementares para o devido cumprimento das disposições deste capítulo. Artigo 165-A. Toda escritura pública de constituição, alienação ou oneração de direitos reais sobre imóveis deve indicar, de forma precisa, meios e formas de pagamento que tenham sido utilizados no contexto de sua realização, bem como a eventual condição de pessoa politicamente exposta, de cliente ou usuário ou de outros envolvidos nesse mesmo contexto. Parágrafo 1º. Com efeito da indicação de meios e formas de pagamento de que trata o caput, deve-se, com base em fonte documental ou declaração das partes, observar o seguinte. Inciso 1. O uso de recursos em espécie deve ser expressamente mencionado juntamente com o local e data correspondentes. Inciso 2. Na menção a transferências bancárias, devem ser especificados dados bancários que permitam a identificação inequívoca das contas envolvidas, tanto de origem quanto de destino dos recursos transferidos, bem como dos seus titulares e das datas e dos valores da transferência. Inciso 3. Na referência a cheques, devem ser especificados os seus elementos de identificação, as informações da conta bancária de origem e de eventual conta de destino dos recursos correspondentes e dos seus titulares, bem como da data e os valores envolvidos. Inciso 4. O emprego de outros meios de pagamento que não os indicados no inciso 1, 2 e 3, tais como participações societárias na forma de cotas ou ações, cessões de direitos, títulos e valores mobiliários, ativos virtuais, dações em pagamento, permutas ou prestações de serviço, devem ser expressamente mencionados juntamente com o local e data correspondentes e com as especificação de dados destinados a viabilizar a identificação da origem e do destino dos valores pagos. Inciso 5. Em relação a pagamentos de forma parcelada, devem ser discriminados os meios de pagamentos correspondentes a cada parcela, incluindo os dados apontados nos incisos 1, 2, 3 e 4, conforme o meio de pagamento de que se trate. Parágrafo 2º. No caso de pagamento que envolvam contas ou recursos de terceiros, estes devem ser qualificados na escritura pública. Parágrafo 3º. A recusa de partes em fornecer informações para viabilizar as indicações de que trata este artigo deve ser mencionada na escritura, sem prejuízo do disposto no artigo 155, inciso 8.